Cara, não sei se você conhece o Isaac Asimov, mas hoje eu vou te mostrar como que você é manipulado pelas redes sociais e o Isaac Asimov vai te mostrar melhor isso. Bom, se você não conhece ele é um autor brilhante, ele é um cara que escreveu centenas de obras, por exemplo, Fundação, Eu, Robô. Se eu não me engano, ele que criou aquelas 3 leis da robótica. O cara é um verdadeiro gênio, o cara escreveu mais de 100 livros em campos como história, ciência, religião, filosofia, assim, um punhado. Eu lembro que eu tinha um livro dele, eu nem sabia quem era ele na época, eu era, assim, né, novo, assim, criança e tal, e era um livro que falava sobre as maiores invenções da humanidade. Então, assim, o que você pensar de livro, esse cara escreveu. Mais diferente gênero, esse cara escreveu, e ele era um cara genial. Se você vai ver a história dele, ele entrou na faculdade extremamente cedo. O cara se formou, o cara fez vários cursos, mestrado, doutorado, fez mais de uma faculdade de graduação. Se eu não me engano, ele se formou em química, medicina. Um cara, assim, em nível assim, intelectual esquisito demais. E ele, em uma das suas entrevistas, ele falava que a humanidade ia avançar muito. Avançar muito em que aspecto? Ele previu o computador. Na época que ele produzia, né, os textos dele literário, o computador ainda não existia da forma como nós conhecemos hoje, né? E ele preveu, né, que no futuro ia existir computador e que toda a humanidade teria dentro de casa uma mini biblioteca. Então isso faria com que a humanidade evoluísse muito, porque ele, com os recursos limitados que ele tinha, ele conseguiu produzir uma vasta obra intelectual, ele conseguiu estudar e aprender sobre os mais diversos temas. Então imagina agora uma população com inteligência artificial, podendo baixar milhares de livros, consumir uma série de vídeos na internet. Então, o poder que a humanidade teria de conhecimento ia ser absurdo. Então ele previu que isso faria com que a humanidade iria evoluir muito. Só que o que aconteceu? Em certos aspectos a gente evoluiu, mas em outros não. Porque da mesma forma que a tecnologia trouxe mais conhecimento, ela também trouxe mais alienação. Olha só essas matérias. Mais de 9 horas online por dia. Hiperconexão preocupa brasileiros, diz estudo. Ou seja, o brasileiro passa horas e horas e horas e horas e horas do dia dele online. E principalmente a boa parte do tempo que ele está online, ele está em rede social. E eu até que peguei um ranking, né, dos países que mais passam tempo em redes sociais, e uma coincidência que você vê que a maior parte desses países são países horríveis para se morar e que não produzem quase nada de benéfico para o mundo, assim, de tecnologia, de empresas que estão na frente, na vanguarda. Quase nenhum desses países tem muitas empresas que, né, estão na vanguarda da tecnologia, da medicina, da ciência. A maior parte desses países aqui são países horríveis, né, para se morar, países muito violentos, com muitos problemas de desigualdade, saneamento básico. E então você vê que tem uma semelhança, né, dos piores países tendo esse mau hábito, que é o tempo excessivo online, o tempo excessivo com o celular, o tempo excessivo em redes sociais. Eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado, se você vai ver os top 20 maiores influenciadores do Brasil, quem mais tem seguidor, cara, você não vê um cara que produz conteúdo de qualidade, é só superficialidade. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós já vivemos em um cenário muito complicado. Por exemplo, só 8% dos brasileiros, de fato, têm um domínio do português e da matemática. Só 8% da população. Cara, então assim, a gente já está em um cenário extremamente precário. E o uso excessivo de rede social só tende a piorar isso. Porque muita gente não consegue ver o seguinte: quando você fica muito tempo online, você vai virar meio que um zumbi. Você vai ter uma diminuição do seu pensamento crítico. Por que você vai ter uma diminuição do seu pensamento crítico? As pessoas têm uma falsa ideia que a inteligência é um dom,
né? Que algumas pessoas nasceram iluminadas, inteligentes e outras não. Uma coisa até engraçada do brasileiro é que ele sempre fala assim, não, a população aqui é muito burra e tal, não, mas eu não, eu sou muito inteligente, tá, mas aí o que você faz para ser mais inteligente? Ah, não, eu não faço nada. Cara, isso não existe. A inteligência, ela é como um músculo, se você não trabalha ela, se você não alimenta ela, ela não existe. Para você ter um pensamento crítico, para você conseguir pensar com profundidade, é preciso que você dê material para sua mente, é preciso que você exercite a sua mente, é preciso que você faça a sua mente crescer, entende? A genialidade, a inteligência não vem de graça, você tem que trabalhar nisso, e quando você não trabalha nisso, você vai ficar burro, porque isso também é uma questão assim, muito, né, da natureza humana. A natureza humana, ela, ou você está evoluindo, então assim, ou você está estudando, você está se tornando mais inteligente, ou você está ficando mais burro. É igual a saúde. Se você não cuida da sua saúde, se você não faz exercício físico, a tendência é você ter problema de saúde, é você ter um declínio da saúde. Agora, se você cuida, você não vai ter isso. Não tem uma estagnação. Ah, eu não cuido da saúde, então ela vai ficar parada, sem nada acontecer. A inteligência é a mesma coisa. Se você não focar na sua inteligência, a tendência é de você ficar burro. Outro problema de uso excessivo de internet, principalmente vídeo curto, atenção. Sua atenção vai embora, seu foco vai embora. Você pode ver, se você ficar usando muito, vendo muitos vídeos curtos, quando você pegar um livro, você não consegue ler. Você vai ter muita dificuldade, principalmente se for um livro difícil. Você vai travar e vai ver que as coisas não vão andar. E um grande problema que gera isso é o uso excessivo de rede social, porque ele destrói o seu foco. Junto com isso, ele destrói a sua criatividade, que é outra coisa horrível, porque a criatividade, ela te dá um poder, ela te dá uma vantagem competitiva. Se você é criativo, você consegue encontrar soluções para diversos problemas que outras pessoas não estão vendo. E quanto mais soluções você encontra, você tende a ser recompensado por isso, né? Tanto financeiramente, né? Porque o que toda empresa faz no fundo? Toda empresa, no fundo, resolve um problema. Se você olha nas redes sociais, os maiores influencers, eles resolvem também um problema. Seja de tirar do tédio, seja produzir um conteúdo, que nem eu estou fazendo agora, que te agregue alguma coisa. Então todos eles resolvem um problema. E quando você tem criatividade, isso te dá uma vantagem competitiva. Porque assim você consegue pensar em formatos diferentes. Por exemplo, se você vai produzir conteúdo, você consegue pensar em formatos diferentes, em thumbnails inovadoras, questões como você pode chamar a atenção, produtos que você pode vender, entre um punhado de coisas, né? Então a criatividade, ela te dá essa vantagem competitiva. E outra coisa ruim, né, de usar muito rede social, cara, perca de tempo. Perca de tempo total, né? A vida não é para sempre. Você tem um tempo finito aqui na Terra e você está desperdiçando com coisa inútil, né? E você vai desperdiçando, porque aquilo é um vício. Você vai consumindo, e da mesma forma que você consome aquilo também te consome, porque você vai perdendo muito do seu tempo. Muitas vezes você não dorme direito, porque você fica com aquilo na tela, então aquilo atrapalha o seu sono. Então isso vai te gerar uma série de problemas. E você vai virar meio que um zumbi, né? Agora, vamos falar sobre a cura e vantagens sobre isso. Porque, né, tem vantagens sobre isso que você pode aproveitar. Como que você pode curar isso? Bom, o primeiro passo é começar a ler. Por que ler? Porque quando você começar a ler, você vai começar a se deparar com grandes obras. E ao se deparar com essas grandes obras, você vai começar a formar um calabouço intelectual. Você vai começar a ter referências. Você vai começar a absorver uma série de conteúdos que vão fazer você pensar melhor. Fora também tem a questão da linguagem, né? Que cada autor, ele tem a sua forma de se expressar, as analogias que ele usa, as citações, e você, estando diante dessa riqueza de linguagem, também vai aumentar a sua capacidade de falar, de pensar, porque boa parte do pensamento ele é composto por linguagem. Vai melhorar a sua capacidade de escrever, vai melhorar a sua forma de montar um discurso,
né? E sem falar, né? Óbvio, também vai melhorar a sua vida, porque você vai ter uma capacidade cognitiva melhor. Porque agora você não vai pensar sozinho, né? Você vai estar sobre os ombros de gigantes, igual o Newton falava. Outra coisa que eu recomendo muito é a escrita. Por que a escrita? O que exatamente é a escrita? A escrita, ela é a materialização dos seus pensamentos. E se você não tem a capacidade de escrever bem, se você não tem a capacidade de pegar um texto que você quer defender sobre um assunto qualquer e ir criando uma série de argumentos que fazem sentido em uma linha de raciocínio que tenha sentido e um argumento vai completando o outro, se você não tem capacidade de fazer isso, isso quer dizer que você não pensa bem. Isso quer dizer que você não se comunica bem. E se você não se comunica bem, se você não pensa bem, você fica para trás. Você se torna praticamente um animal. Qual que é a diferença sua para o animal? Você não pensa direito, você não fala direito, você é igual um cachorro. O cachorro não pensa direito, não fala, você tá igual ele. Então, assim, o que vai te dar uma vantagem, principalmente de um país como o nosso, igual eu mostrei aqui antes, só 8% dos brasileiros têm domínio do português. Então, se você tem esse domínio da linguagem, isso vai te dar uma vantagem. Você vai se destacar, porque nem todos vão ser igual a você, entende? E ali eu coloquei diário. O que isso quer dizer, diário? Então, quando eu falo para começar a escrever, no início pode ser muito difícil, porque você não sabe, né, o que escrever, você pode travar, é normal. Então, no início, comece com um diário, escrevendo como foi seu dia, o que você fez. Se você quiser, se vocês quiserem, eu posso depois produzir um vídeo sobre diário, como criar mas criar de forma eficiente, que você vai ver que vai, assim, agregar muito na sua vida. A terceira coisa que eu vou ter que apagar, que é basicamente você parar de seguir conteúdo que não te agregue nada, gente que não te agregue nada. Para de consumir isso. Sabe? Só tira isso da sua rotina, da sua vida, porque, cara, isso está te prejudicando. Tira isso. E aqui o multiplicar seria: siga gente que tem um conteúdo que vai te agregar. Siga gente que tem um conteúdo que vai transformar a sua vida, sabe? Por exemplo, esse conteúdo aqui que eu tô te dando de graça. Cara, se você começar a ler e escrever, seguir a minha dica, você vai ver que a sua vida vai mudar, entende? Então, comece a seguir gente que tem um conteúdo para te agregar, né? Então, quando eu falei lá sobre o uso excessivo de rede social, eu também não tô falando, nunca mais entre na rede social, nunca mais consuma nada. Não, a rede social, ela tem coisas boas, só que aí você tem que saber distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é um tempo excessivo, o que é uma perca de tempo. Então são questões que você tem que trabalhar, né? Quando eu falei assim sobre manipulação, né? Você pode ter ficado perdido. Você falou sobre manipulação no início, mas até agora eu não entendi. Cara, junta as peças. Se a gente tem uma boa parte da população que passa a maior parte do tempo delas online, não tem nenhum tipo de domínio básico da linguagem, elas adotam hábitos que dificultam o pensamento crítico delas, elas não têm uma bagagem intelectual que faz elas pensar, elas não têm a capacidade de escrever, ou seja, não têm a capacidade de desenvolver um pensamento original, único. Cara, aqui são pessoas perfeitas para se manipular, principalmente se você tiver acesso aos algoritmos. São pessoas muito fáceis de se manipular. Por isso que o Urubu do Pix, Tigrinho e uma série de outros golpes são tão fáceis de se aplicar no Brasil, porque é uma população que não pensa muito, é muito fácil de enganar esse povo. Então, assim, se um adolescente no quarto enganou, sei lá, centenas de pessoas com o Urubu do Pix, imagina um político com dinheiro, imagina um dono de rede social. É muito fácil. Bom, aqui, né, para a última página, sobre as vantagens, né? Cara, você já reparou então que nós estamos vivendo em um país complicado, com uma série de dificuldades. E qual que são as vantagens disso? A vantagem é que se você aplicar o que eu falei, você vai se destacar. Você vai ser diferente de todo mundo. E isso vai te ajudar no que você quiser fazer, no seu trabalho, nas suas metas, o que você quiser fazer, porque você vai se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa mais poderosa, uma pessoa muito mais inteligente,
que a média. Entendeu? Falou!